Olá, alunos, olá, alunas, boa noite. Eu sou a professora Tatiane e hoje nós estamos dando início, à disciplina de redação, ok? Gente, nessa disciplina eu quero apresentar para vocês algumas dicas para vocês escreverem melhor. Alguns alunos me procuraram e relataram a dificuldade que têm de escrever. Então é importante que vocês conheçam algumas dicas, para que vocês consigam escrever melhor. A gente vai falar também sobre tipologia textual, sobre gênero textual, tá bom? E a partir dessas tipologias, vocês vão escrever alguns textos, tá certo? Então, vamos lá dar início, tá bom? A aula de hoje, a aula 1, é dicas para escrever melhor, introdução às tipologias textuais, ok? Então, vamos lá. Como escrever melhor? Gente, todos nós escrevemos todos os dias, né? Principalmente agora com o WhatsApp, Instagram, Facebook. Todos nós somos usuários dessas redes sociais, né? Então, a todo momento nós estamos lendo alguma notícia, né? No Instagram, no Facebook. E também estamos escrevendo, principalmente no WhatsApp, né? Então, dizer que a gente não escreve, isso é uma grande mentira. A todo momento nós estamos ali escrevendo e lendo também, ok? Eu selecionei aqui 6 dicas para vocês escreverem melhor, tá certo? A primeira dica, gente, todo mundo sabe, que é o que? É ler muito. A gente só consegue escrever bem se a gente ler muito, ok? Ler muito é um pré-requisito para você escrever bem. Quem lê muito tem um bom vocabulário e aprende sem perceber regras de gramática. Então, quanto mais você lê, mais você aumenta o seu vocabulário, palavras novas. Além disso, aprende coisas novas todos os dias e para elaborar um bom texto é necessário estar informado e ter conteúdo. Muita gente fala assim, professora, eu tenho dificuldade em escrever. E aí eu digo para vocês, gente, que a dificuldade, de muita gente na hora da escrita é porque não tem conteúdo. Se você não tem conteúdo, como é que você vai escrever sobre algo? Não dá, gente. Não dá para escrever sobre algo que você desconhece, tá certo? Por isso que é importante você ler. E, repito, a todo momento, todos os dias a gente lê várias notícias, Quem aí tem Facebook, Instagram e até mesmo WhatsApp, ler todos os dias alguma notícia, Seja notícia boa, notícia ruim. Então, é importante que a gente tenha informação, que a gente se mantenha informado, Porque sem informação a gente não consegue escrever. Isso é um fato, tá certo? Dica 2. Escreva sobre coisas que gosta. Então, para quem tem dificuldade, a minha dica é que você comece a escrever sobre coisas que você gosta, sobre o seu dia a dia. Isso é muito comum. Não sei se vocês, meninas, tinham esse hábito, mas quando eu era adolescente, eu tinha um diário, né? Então, vocês podem adotar essa atividade nos dias de hoje, sem nenhum problema, Para escrever um diário não precisa ter idade. Então, lá no seu diário, você escreve sobre o dia a dia. Os meninos também podem ter diário, tá certo? Sem preconceitos aqui. Sobre sua banda preferida, a sua série de ficção favorita. Hoje em dia, gente, é muito comum séries, A gente tem aí algumas plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime. Então, muita gente tem acesso a essas plataformas, até mesmo no próprio YouTube, Tem muita coisa gratuita lá. Então, muita gente tem acesso a esses vídeos, Essas séries, esses filmes, e gosta de falar sobre o que assistiu. Então, você pode falar sobre a sua série favorita, o seu filme favorito, Um filme que você assistiu, enfim.
O ato de escrever se aprimora como qualquer outra atividade. Com bastante treino, você escreverá cada vez melhor. Então, gente, escrever bem é uma habilidade que você vai adquirir ao longo do tempo, certo? Ah, aquela minha amiga, meu amigo escreve super bem. Se ele escreve bem, é porque, né, ele e ela vem treinando já há algum tempo. Tá certo? A escrita não é um dom. A gente precisa tirar essa ideia da cabeça de que a escrita ela é um dom. Ah, a pessoa já nasce sabendo escrever. Óbvio que não, né, gente? A escrita não é um dom, ela é uma habilidade que você adquire. Então, qualquer pessoa pode adquirir essa habilidade, a habilidade de escrever. Então, quanto mais você escreve, melhor você fica no ato da escrita, ok? Seja objetivo. Um bom texto não tem enrolação, não enche linguiça. Fale diretamente o que você deseja, com conteúdo e apresentando as informações de forma clara. Tem muita gente que gosta de encher linguiça, né? De enrolar. Enrola, enrola e não diz nada. Então, gente, a minha terceira dica é que você seja objetivo, tá bom? O seu texto ele precisa ser claro. Não precisa e não deve ter enrolação. Tá bom? Se o que você quer dizer é X, então diga X. Não diga Y para depois dizer X, ok? Seja objetivo, isso é muito importante. 4. Não use palavras difíceis, rebuscadas. Um bom texto é simples. Palavras bonitas e completamente desconhecidas não agregam valor ao seu texto e o tornam de difícil compreensão para qualquer leitor. Conheço pessoas que escrevem textos difíceis de serem lidos, né? Colocam palavras bem difíceis, palavras que só mesmo consultando o dicionário, né, para compreender. Então, gente, não precisa. Olha, a primeira frase aqui é um bom texto, é simples. Você não precisa usar palavras rebuscadas, tá bom? Para escrever um texto. Muito pelo contrário, seja o mais simples possível. Mas essa dica ela tem muito a ver com a dica anterior, ser objetivo, ok? Então, sem essa preocupação de que eu não sei escrever um texto porque eu desconheço palavras difíceis. E quem disse que o texto tem que ter palavras difíceis? Não, ok? O seu texto tem que ser simples. Então, use as palavras que você já tem no seu vocabulário, ok? Aí, com o tempo, né, lendo muito, você vai adquirindo vai conhecendo e aprendendo novas palavras, ok? Olha, essas dicas 5 é muito importante, ó. Exercite a pontuação e a acentuação. Nas nossas aulas de gramática, eu falei sobre pontuação e acentuação. Eu sei que a aula foi curtinha, né? A gente teve pouco tempo, mas assim, gente, procurem vídeos no YouTube, tem muitos vídeos bons, tá certo? Abra um livro de gramática, um livro do filho de vocês, da filha de vocês, né, que estudam. Vejam o que é que tem lá no livro de português dele, no livro de português dela, sobre pontuação, acentuação, estudem. É muito importante, a pontuação e a acentuação é extremamente importante para um texto de boa qualidade. Ó, um bom texto tem a leitura fluida e para isso a pontuação é crucial. Aprender a empregar vírgula e os pontos ajuda muito na qualidade do texto. E vocês viram, né? Eu mostrei na aula de pontuação, quando eu fui falar de vírgula, eu mostrei para vocês uns exemplos em que a vírgula faz toda a diferença, né? A ausência de vírgula ou a vírgula em excesso, ela traz significados diferentes para aquela frase, ok? A acentuação também é de suma importância. Muitas palavras da nossa língua têm sentidos diferentes com e sem acento. Por isso, atenção redobrada nestes detalhes. Então, estudem pontuação e estudem acentuação, ok? E a dica 6, ó. Essa dica é muito boa, tá bom, gente? Leia os textos em voz alta. Por quê, professora?
Porque, gente, isso faz com que você preste atenção no encadeamento de ideias daquilo que você colocou no papel ou na tela do computador, se for o caso, né? Se você estiver digitando. E facilita as possíveis correções para fazer do material mais coerente e fácil de ser compreendido. Então, quando você lê o seu texto em voz alta, você consegue compreender melhor o que você colocou ali, seja no papel, ou seja no computador, no celular, tá certo? Então, essa dica aqui de você ler o seu texto em voz alta é extremamente importante. Muita gente faz isso, tá bom? Então, essas foram as 6 dicas que eu gostaria que vocês seguissem, prestassem atenção. E eu garanto que com essas dicas vocês vão conseguir escrever, tá bom? Tem que ter a atitude de escrever, gente. Ah, eu não sei escrever, eu tenho dificuldade. Você nunca vai conseguir escrever se você não começar a escrever. Então, tem que ter uma atitude, tem que pegar uma caneta, pegar um lápis, pegar uma folha e escrever, seja lá o que for. Olha aqui, ó. A dica 2, seja sobre o seu dia a dia, sua banda favorita, sua série favorita, ok? Agora, gente, eu quero falar para vocês sobre tipologias textuais. Professora, eu nunca ouvi essa expressão. Estão ouvindo agora e vão aprender sobre ela, ok? Gente, tipologias textuais são tipos de textos, tá certo? Os tipos de textos são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos: o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo, o texto expositivo e o texto injuntivo. Meu povo, talvez vocês não conheçam a expressão tipologia textual, mas vocês a todo momento vocês estão se utilizando dos tipos textuais. Que tipos textuais são esses, professoras? Professora, acabei de falar, o texto narrativo, o texto descritivo. Por exemplo, você chega em casa do trabalho, né, e vai conversar com seu esposo, ou então o esposo, né, vai conversar com a sua esposa sobre o dia. Então, você vai narrar, você vai contar para ele ou para ela como foi o seu dia. Então, ali você está usando uma tipologia textual, que é o texto narrativo. Né? Você vai dizer, ô amor, hoje o dia foi tão cansativo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, você vai contar como foi o seu dia de trabalho. Isso é um texto narrativo, ok? Um texto injuntivo. Por exemplo, você compra uma geladeira nova e aí tem um manual de instrução, né? Dizendo como você deve montar, como você deve ligar, enfim, aquela geladeira. Então, lá tem o passo a passo de como você deve fazer. Então, aquilo é um texto injuntivo, ok? Então, assim, gente, a todo momento, isso aqui, esses tipos de texto, nós utilizamos a todo momento, seja na oralidade ou seja na escrita. Ok? Então, isso não é algo novo. Talvez vocês não conhecessem a expressão tipologias textuais, mas esses tipos de texto aqui vocês conhecem, porque vocês produzem todos os dias. Ok? O texto descritivo, sei lá, você comprou uma roupa nova, né? A mulherada aí que gosta de comprar roupas novas. E aí você vai dizer para sua amiga como foi essa roupa. Como é essa roupa, né? Você diz, ai amiga, eu comprei uma blusa lá no Centro Fashion, a blusa é azul, tem uns detalhes brancos, tem sabe? Então, esses detalhes, você está descrevendo para sua amiga como é a blusa que você comprou. Então, isso é um texto descritivo. Então, estão percebendo como a todo momento a gente produz esses tipos de texto? Então, é sobre isso que vocês vão aprender aqui na disciplina, ok? Vocês vão conhecer esses textos, tá bom? E vocês vão produzir alguns deles, ok? Não vai dar tempo a gente produzir todos, mas alguns desses tipos textuais vocês vão produzir, ok? Aí, gente, como é introdução às tipologias textuais, eu coloquei um textinho curtinho aqui
só para vocês terem uma ideia do que se trata cada um desse tipo de texto, tá bom? Mas na próxima aula eu vou explicar para vocês, nas próximas aulas, né? Eu vou explicar para vocês tipologia por tipologia, ok? A gente vai ver exemplos. Então, assim, esse primeiro momento é só uma introdução. Nas próximas aulas eu vou explicar tipologia por tipologia, ok? Então, o que é que vem a ser um texto narrativo? A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, ou seja, de uma história, no qual são desenvolvidas as ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço. Então, o texto narrativo, gente, é uma história. Nessa história tem que ter personagens, tem que ter o tempo, tem que ter o espaço, ok? Alguns exemplos de textos narrativos: o conto, a fábula, o romance, a novela, a crônica, certo? Esses textos aqui, conto, fábula, romance, novela, crônica, são gêneros textuais. Professor, o que são gêneros textuais? São esses textos aqui, O gênero textual, gente, é a materialização dos textos que utilizamos no dia a dia, tá bom? O texto descritivo é um tipo de texto que apresenta a descrição de algo, seja de uma pessoa, de um objeto, um local, etc. Assim, ele expõe apreciações, impressões e observações de algo, indicando os aspectos, as características, os detalhes singulares e os pormenores. O exemplo da blusa aqui que eu dei, né? A blusa que a menina comprou lá no Centro Fashion. Alguns exemplos de textos descritivos: o diário, o relato, a biografia, a notícia, o cardápio, tá bom? E aqui eu abro um parênteses. Essas tipologias textuais é quando você diz, professor, o diário é só descritivo? Não. O diário ele é descritivo, ele é narrativo. Então, percebam que esses gêneros textuais, eles possuem mais de uma tipologia textual, tá certo? Então, os gêneros textuais, eles são construídos, né, por meio de alguns tipos de texto, narrativo, descritivo. Por exemplo, o relato. O relato ele é tanto narrativo quanto descritivo, ok? O texto dissertativo busca defender uma ideia e, logo, é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Geralmente, os textos dissertativos argumentativos, além de serem opinativos, buscam persuadir o leitor. Alguns exemplos de textos dissertativos: a resenha, o artigo, o ensaio, a monografia, o editorial, tá bom? Esse tipo de texto, gente, ele é muito comum na redação do Enem. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Na redação do Enem. A tipologia textual que o Enem exige é justamente essa, a dissertativa argumentativa, tá certo? O texto expositivo pretende apresentar um tema a partir de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação e a enumeração. Dessa forma, o objetivo central do emissor é explanar, discutir e explicar sobre um determinado assunto. Alguns exemplos de textos expositivos: seminários, entrevistas, palestras, enciclopédia, verbetes de dicionário. Então, quando eu for explicar sobre esse tipo de texto com mais detalhes, eu vou dar exemplos, tá bom? Para vocês compreenderem melhor. E a gente tem também um texto injutivo, que a gente chama de injutivo ou instrucional, que é o texto que está pautado na explicação e no método para a realização de algo. Foi o exemplo da geladeira que eu dei para vocês, né? Compra a geladeira nova e aí você recebe um manualzinho de como ligar, de como usar a geladeira, ok? Exemplos de textos injutivos: o regulamento, a propaganda, a receita culinária, a bula de remédio, manual de instruções, que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Nessa aula eu dei para vocês algumas dicas, né, de como você pode escrever melhor e dei uma introdução sobre as tipologias textuais, tá bom?
Nas próximas aulas a gente vai estudar cada tipologia individualmente e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de gêneros textuais, né, que são escritos, né, ou falados, enfim, utilizando algum tipo textual, ok? Espero que vocês tenham compreendido essa aula. Qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida, seja ela a dúvida que for, não pense que a sua dúvida ela é uma dúvida boba. Qualquer dúvida, ela é importante, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá certo? Tenha uma excelente noite e até a próxima aula. Tchau, tchau!